Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, eu vou trazer para você aqui um resumo do que está acontecendo. Estamos falando sobre a questão indígena, isso porque na data de hoje, uma data importante, é o Dia do Exército Brasileiro e também se comemora o Dia do Índio. E o índio, aqui no entendimento dos produtores rurais e também da própria equipe aqui de jornalismo do Canal do Boi, tem um monte de problemas. E todos eles são relacionados àquelas questões que embatem as populações mais pobres do país. Nós estamos aqui recebendo hoje a Luana Ruiz, ela que é advogada e também é membro da Comissão Agrária da OAB de Mato Grosso do Sul, e um produtor rural, o Júlio, que está aqui conosco, estava comentando aqui com a gente a respeito da experiência dele, a respeito dessas questões. E, Júlio, é um fator realmente que pesa sobre o produtor rural. Eu estava te dizendo, esse produtor rural que muitas vezes se sente ameaçado e, não raro, teve que sair da sua propriedade, do seu lugar de moradia e de trabalho, porque estava sendo ameaçado por indígenas. Não, é isso aí. E vou além. Hoje em dia passa do próprio produtor rural. A gente tem casos de assentamentos, como agora em Carapó, que era para ter sido feita uma reintegração de posse segunda-feira passada, e a gente tem um STF ideológico onde eles barraram a reintegração, e é gente humilde, é gente que é assentado, que foi assentado, é propriedade de 10, 15 hectares. A gente vê pessoas humildes que fizeram uma vaquinha para dar apoio na reintegração segunda passada, gastaram com água, pá carregadeira, caminhão, e chega na hora, como sempre, o STF, né, em nome da ministra Carmen Lúcia, né, manda que não seja feita a reintegração. E a gente tem uma política aí, né, ideológica, que até não sei, acho que é de conhecimento de todo mundo. A gente viu o próprio, um deputado federal, né, que é um legislador que teria que estar ao lado da legalidade, e eles fazendo política, né, em cima da vitimização do índio, fazendo vídeo, tentando cercar, né, algo que é dentro da legalidade, né, e tem que entender que essa situação do cidadão não ela é prejudicial para o índio, né, na cabeça deles, só que entendam de outra forma da legalidade, né, do direito de propriedade, e a gente vê o sofrimento desse povo humilde que eram chacreiros. Hoje o índio eles já estão invadindo, né, propriedades que é a 4 quilômetros da cidade, eles têm uma agressividade, e o produtor, o pequeno produtor, o grande produtor, eles são órfãos de um sistema, né, desse mecanismo aí que tem interesses obscuros, e hoje a gente tem 11 ministros do STF que legislam por ideologia, né, muitas vezes mudam jurisprudência por causa própria, né, por interesse próprio. Então a gente está exposto a isso aí. Eu não consigo nem ver assim uma solução, porque tudo acaba na mão do STF e chegou lá, é ponto final. Sabe que não vai reintegrar e a gente não tem como corrigir isso aí. Quem sabe a Luana tem alguma luz no fim do túnel aí, porque não está fácil para o produtor rural, não. Eu acho que a luz no fim do túnel começa com 2018, anos de eleição, e a necessidade da direita tomar o poder desse país, né? Eu acho que começa por aí. Luana, para a gente colocar, né, deixar contextualizada a questão territorial do país mesmo, existe uma discrepância na relação entre população indígena do país e área ocupada por eles, ou demarcada, e como que é essa relação em relação aos demais habitantes do país? Os indígenas, a área necessária para os indígenas, ela não tem a mesma noção das áreas do urbano. Tá? Então, mesmo dentro do meio rural, ponto, né? Primeiro ponto, é uma diferença. Mesmo no meio rural, quanto de terra eu preciso? A fazenda é grande ou é pequena? Depende. É pantanal? É região de lavoura? É gado de engorda? É cria e recria? Então, nós temos que ter em mente que o tamanho, ele não é grande ou pequeno necessariamente, depende da destinação. E as teses indigenistas falam que a terra ela tem que ser grande o suficiente, não só para o índio morar, mas para o índio desenvolver os seus meios, sua cultura, segundo os seus usos, costumes e tradições. No entanto, até a título de exemplo, ainda assim, ainda com essas peculiaridades, existe necessariamente uma discrepância, porque a população indígena brasileira corresponde a 0,4% dos brasileiros. E eles já detêm hoje 14% do território nacional, enquanto aos demais 99,6% dos cidadãos brasileiros
sobra apenas 86% do território. É discrepante mesmo porque para a agricultura e pecuária, nós temos cerca de 7% apenas. Então, e a agricultura e pecuária também tem uma noção de necessidade de áreas compatíveis com aquelas determinadas culturas. É discrepante e, repito, o problema do indígena não é a terra, porque se assim fosse, aquelas comunidades que já foram assentadas, que já têm suas terras devidamente demarcadas, estariam vivendo de maneira próspera e não estão, ainda dependem das cestas do governo. Outra coisa importante, eu falei que o conflito ele é recente, que nós estamos vivendo uma guerra que não é nossa, uma guerra implantada. E eu sou produtora rural e estou, neste ano, no dia 22 de dezembro, completo 20 anos de conflito dentro da propriedade rural da minha família, no município de Antônio João. Da mesma forma como o Júlio colocou, ali na região nunca tivemos histórico de problema com os indígenas, a não ser em 98, quando ocorre a invasão. E qual foi o marco? O marco que trouxe essa orquestra, essa guerra orquestrada para o seio da nossa sociedade. Conselho Indigenista Missionário chega ao estado do Mato Grosso do Sul, já ao final da década de 80, e no início da década de 90, da metade para o fim da década de 90, estouram os conflitos. Não considero isso como teoria da conspiração. O assunto foi amplamente debatido na nossa Assembleia Legislativa, na CPI do CIMI, foi debatido na CPI da FUNAI, no Congresso, na Câmara dos Deputados. Então, nós temos, sim, interesses outros que lucram com o conflito e que precisam do índio à mercê e vítima, e aí eu repito, dessas políticas irresponsáveis. Tem muita gente vivendo disso, Luana, no seu entendimento? Vivendo dessa miséria que o índio vive? ONGs. Porque as ONGs nacionais, com intercâmbio com ONGs internacionais, vendem no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, a custo de euro e dólares, a miséria do indígena e angariam fundos para trazer esses recursos ao Brasil para atender os indígenas, que são sim miseráveis. E aí agora a culpa é do poder público, que deveria estar de fato atendendo os indígenas não por serem índios, mas por estarem à margem da sociedade na questão social. Então essas ONGs, o que aconteceria, o que elas venderiam no exterior se os índios estivessem prósperos? Perderiam a bandeira. Então, existe sim interesse de ONGs internacionais e o poder público brasileiro culpado da sua leniência de permitir essa intercessão dessas ONGs dentro do nosso país. Eu vou pedir agora, Juliana, a nossa equipe preparou alguns gráficos que mostram essa ocupação de terras no Brasil. O pessoal pode colocar na tela, coloca aqui na tela grande também, mas coloca para o pessoal todo no Brasil inteiro ver. Nós temos aqui alguns dados em relação às reservas, né? Aqui nós temos aqui reservas regularizadas, 34 unidades, mais de 73 milhões e 500 mil hectares ocupados. Encaminhadas, né, que está para algum processo sobre elas, 16 unidades, 4 milhões 669 mil hectares ocupados. Um total de terras indígenas hoje, ocupadas com indígenas de alguma forma, de 78 milhões 246 mil 646 hectares. Isso não é pouco. Isso representa, se eu não estou enganado, quase 15% do território nacional. E aí muita gente vai perguntar, e a terra que é utilizada para tudo? Lavoura, para floresta plantada, para cana-de-açúcar e também para pecuária. É muito menos que isso, é o que a gente mostra agora. Pode colocar na tela cheia aí o que acontece com o Brasil em relação à ocupação que nós temos. Pode mudar essa tela agora, você muda para o próximo gráfico. Agora sim é um gráfico mesmo que mostra a ocupação de terras no Brasil. Rural, né, o que é ocupado com o trabalho rural no Brasil, 63 milhões 990 mil hectares. O que quer dizer esse total? É tudo mesmo, são as lavouras, é milho, soja, sorgo, o que você imaginar, amendoim, feijão, arroz, também floresta plantada, cana-de-açúcar e pecuária, menos de 64 milhões de hectares. Quem disse isso? A NASA, em pesquisa feita em novembro, com toda a estrutura que ela tem. Comparando com as terras indígenas, 78 milhões 240 mil hectares. No caso rural aqui, vocês que estão acompanhando conosco aqui, ocupa cerca de 7% aqui da área que nós temos territorial no Brasil. Conforme dados da FUNAI, é o dobro do que você falou, e a ocupação hoje indígena chega, acho que a quase 14% do território brasileiro. 14% para indígenas e menos de 7%
chega a 7% para o rural. Entendi. E isso sem contar as futuras reivindicações. Tem um trabalho do Conselho Indianista Missionário, eu falo muito, uma ONG, preocupada com ONG sim, porque o Conselho Indianista Missionário fez um levantamento e o Ministério Público Federal publicou o levantamento do CIMI no seu site oficial. Ou seja, o Ministério Público Federal avalizando um trabalho de uma ONG vinculada à Igreja Católica, e nesse trabalho só no Mato Grosso do Sul, além de todas as áreas demarcadas, além de todo o conflito que nós já temos, além das invasões, além das áreas em processo, tem mais 78 novas terras indígenas a serem demarcadas. Então, o número é esse hoje, mas a reivindicação é para mais do dobro do que os índios já possuem. E eu vejo também uma incoerência, assim, como a gente assistiu uma audiência pública no qual eles querem legalizar. Já existe, né, o arrendamento da terra do índio para o produtor rural. O indígena tem o direito de arrendar. Eles fazem isso, mas não é legal. E eu presenciei uma incoerência de uma audiência pública no qual eles querem fazer essa autorização. Ora, se o índio é silvícola, se 600 mil índios hoje, né, tem 13% do território nacional, qual que é o fundamento de você legalizar o arrendamento? Então, daqui uns dias vira uma inversão, né? Nós, produtores rurais, né, vamos vender caroço de cumbaru no Mercadão e o índio vai virar um arrendatário, vai viver na cidade e, como a Luana falou, eles têm uma hierarquia lá, a grande maioria vive na miséria, né? E eles, quem tem o poder de pegar esse dinheiro é uma minoria, junto com ONGs que vendem, né, essa vitimização no exterior, como a Luana falou, né? E o próprio Estado, aqui, eu dou como exemplo o MS, onde eu vivo, o Estado aqui, a prerrogativa da segurança é do Estado, né? O Estado hoje não, há tempos é omisso. Né? A Luana sabe disso, como teve reunião, acho que semana passada lá, porque houve uma movimentação, né, de índio para invasão. Agora, a gente presenciou aqui na região aqui do Nabilec, onde índio invadia uma fazenda, mandando recado, já emissário na outra fazenda, que a gente está chegando, que a gente vai invadir, e o Estado não toma uma atitude, porque ele muitas vezes não pode, né, cumprir uma reintegração, porque o índio é tutela do MPF, porém ele pode monitorar e cercar. A gente teve casos no próprio estado de São Paulo com o MST, onde o Alckmin veio a público e falou, a partir de hoje não tem mais invasão. Acabou. Ele monitora, ele cerca e a gente, sabendo que a prerrogativa da segurança é do Estado e a gente vê o Estado omisso e que se você muitas vezes tem uma propriedade, você está sendo invadido lá, muitas vezes até no intuito, não que seja, mas o cara está entrando lá para roubar e você ligar lá. E se você falar que é índio que está entrando lá, a delegacia não manda nenhuma viatura para te atender. Então, né, tem muita coisa errada aí. Eu tenho visto isso aí e acompanhado. E quanto à omissão do Estado, o Estado do Mato Grosso do Sul se omite por uma questão de competência. Então, deposita a competência no contexto do âmbito federal. Só que existe a omissão do Estado, falando agora em Estado brasileiro, e quando não é omisso, é ativo contra nós, nas suspensões das liminares e na legitimação da invasão de propriedade privada, um contrassenso. Ao mesmo tempo em que este mesmo Estado brasileiro, ele criminaliza o direito da legítima defesa da propriedade. Então, eu tenho o direito da legítima defesa da propriedade sendo criminalizado e o crime de invasão de propriedade privada sendo legitimado. É a instalação do caos no nosso meio. É realmente uma situação muito delicada, né, que se prolonga há muitos anos já. Eu queria saber, Luana, a respeito da morosidade em resolver essa situação, né, que vai se estendendo por aí. Essa demora, ela torna cada vez mais a situação mais delicada, até mais perigosa?
A questão da morosidade é um grande problema dentro do Poder Judiciário como um todo, não só na questão indígena, mas existem várias iniciativas do próprio CNJ para nós diminuirmos a morosidade nos processos. Na questão indígena, na fase administrativa, aquilo que tramita dentro da FUNAI, existe uma morosidade justamente por conta de a FUNAI ser hoje uma autarquia totalmente sucateada, que não está ali empenhada em solucionar o problema, mas, repito, é necessária a manutenção do problema, mesmo porque a própria FUNAI perde a razão de ser caso os problemas deixem de acontecer. Foi também amplamente divulgado, e já com alguns indícios dentro da Câmara dos Deputados, a questão de pessoas, agentes públicos, dentro da Fundação Nacional do Índio, vinculados a ONGs, criadores, instituidores de ONGs que estariam dentro da FUNAI. Vamos criar um problema dentro da FUNAI, que aí eu tenho a ONG, eu uso a minha ONG para resolver o problema que eu mesmo criei. Então, esses órgãos, de fato, não ajudam a classe indígena? Não, nós precisamos de uma reforma da questão da Constituição da FUNAI e suas competências e principalmente do processo demarcatório regido pelo Decreto 1775. E outra coisa importante, se fosse tão escorreito o processo da FUNAI, tão sério, e se as terras fossem de fato tradicionalmente ocupadas, nós teríamos já as áreas todas demarcadas, não precisaríamos de tanta discussão, não teríamos teses dos produtores rurais hoje sendo vitoriosas dentro do nosso poder judiciário e teríamos então a convivência manso e pacífica, que é aquilo que todos buscam. Não acontece isso porque, infelizmente, não há seriedade e pretende-se demarcar propriedades privadas, legais e legítimas, como se terras indígenas fossem, e isso nós não podemos permitir. Luana e Júlio, nós tivemos a FUNAI passando por um processo de CPI, há muitas discussões a respeito de como que a FUNAI é utilizada, como que ela apoia verdadeiramente os indígenas. E quem participou dessa CPI da FUNAI foi o procurador Rodinei Candeia. Ele gravou, ele está no Rio Grande do Sul, ele é do Rio Grande do Sul, e ele gravou uma mensagem aqui para o debate de hoje, para comentar um pouco essa situação de indígenas, principalmente em relação às terras. Boa tarde aí, pessoal do canal do Boi, os produtores que acompanham essa mesa redonda toda, é um prazer estar com os amigos. Sobre a questão indígena, e hoje é um dia muito oportuno, porque hoje é o dia do índio, há algumas coisas que são tanto incompreendidas e mal encaminhadas. Na situação do Mato Grosso do Sul, por exemplo, há 126 fazendas invadidas. Muitas dessas fazendas têm a liminar concedida para reintegração de posse e, no entanto, a FUNAI consegue lá de última hora no Supremo Tribunal Federal que haja a cassação dessas liminares sem que haja depois julgamento e encaminhamento desses processos para o Pleno apreciar. Essa semana mesmo aconteceu lá em Carapó uma reintegração de posse preparada há meses, com toda a estrutura preparada para se fazer da melhor maneira possível, e de última hora a FUNAI vai, a ministra Carmen Lúcia, que pega e dá uma suspensão dessa liminar, só na conversa mole da FUNAI, de que não pode, que isso e aquilo. Bom, a gente ouviu aí ele comentando a respeito dessa situação. Luana, a gente segue aqui debatendo esse assunto. A gente queria saber a respeito da demarcação de terras. Existem várias especificidades, né, em relação à área delimitada para os indígenas. A gente queria saber como que é demarcada essa área e se ela garante o território ao índio. Então, dois pontos muito importantes. Comecei falando aqui que todo direito deve ser, sim, previsto em lei e materializado na prática. Inclusive, esse ano, coincidentemente, também comemoramos os 30 anos da Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, que trouxe um capítulo próprio para tratar da questão do direito territorial indígena. Sou a favor dessa previsão legal de garantir aos índios os seus direitos. Então, o nosso problema não é garantir aos índios os direitos territoriais, porque eles têm direitos, esses direitos têm que ser preservados e garantidos. O problema é o que são terras indígenas. E aí, então, respondendo a sua pergunta, terras indígenas são aquelas nas quais os índios estão e das quais eles nunca saíram. A Constituição garante aos índios o direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam, e não o retorno às terras nas quais um dia, supostamente, seus antepassados passaram por serem os índios os primeiros habitantes das Américas.
romântico, bonito, mas incompatível com o ordenamento jurídico, mesmo porque todos nós somos brasileiros. Uma outra coisa muito importante, nós tivemos a situação de Buriti, em que chega uma decisão judicial, o oficial de justiça entrega na mão do indígena invasor, uma determinação judicial falando indígenas se retirem da área num cumprimento de reintegração de posse. O indígena rasga a decisão judicial, joga no oficial de justiça e diz: olha a gravidade da frase do indígena. Leva isso aqui para o seu judiciário, porque para nós isso não vale nada. São indígenas, mas são cidadãos brasileiros e devem respeitar e se submeter às instituições brasileiras, decisões judiciais e ao poder judiciário. E senão nós teremos cidadãos de duas categorias dentro do mesmo país. E essa outro desdobramento aí é a questão de povos. Não são povos indígenas, são várias etnias, são indígenas, mas são cidadãos brasileiros. O povo é um só, o povo brasileiro. Então todas essas nuances e todas essas questões, elas estão relacionadas com o que vem a ser terra tradicionalmente ocupada por índios. E em relação a se isso garante o território aos indígenas, a partir do momento em que há a demarcação, isso garante aos índios o usufruto. Os índios poderão ocupar aquela terra e lá desenvolver suas atividades culturais tradicionais e seu desenvolvimento físico e cultural. No entanto, o domínio da terra é da União, passam a ser, no caso, terras públicas. O índio não é nem dono daquilo que para eles é demarcado, então ele fica eternamente à mercê do poder público. O poder público é dono daquilo que pertenceria aos indígenas. Eu critico essa formulação, porque eu entendo que os indígenas, assim como todos os cidadãos brasileiros, e o primeiro passo, os indígenas têm que ser colocados no mesmo patamar que os cidadãos brasileiros comuns, que todos nós somos iguais ou não somos, lutam tanto pela igualdade e agora vêm defender essas ideias segregacionistas. Temos que estar colocados a pé de igualdade, nós e todos os demais setores da sociedade, e aí fica a minha crítica para toda política de minoria, o resultado é sempre a segregação. E que os índios sejam donos de suas terras, sim, que produzam, que sejam produtores rurais, vendendo o excedente, ganhando dinheiro, colocando seus filhos nas universidades, inserindo no mercado de trabalho. Por que não? Só pelo fato de serem indígenas, podem ter sua cultura preservada, podem ter o seu desenvolvimento, mas precisam ter dignidade, porque o Instituto da Tutela já morreu faz tempo. E parece que órgãos interessados em manter os índios sob essa conduta de uma força que os impõe em uma determinada situação, não permite esse desenvolvimento. Então os índios são massa de manobra? Não, não são. A massa de manobra, mais uma vez, que existe sim por conta de organismos internacionais e interesses outros, é em razão da dificuldade de acesso à informação, a questão de desenvolvimento social, como qualquer núcleo de populações e de pessoas à margem da sociedade. Não por serem índios, porque os índios são tão capazes, ou até mais, do que nós brasileiros e demais cidadãos. E tem sempre essa questão, né? O índio não responde por seus atos porque é tutelado e com isso é considerado muito importante esse seu levantamento. Inclusive o Júlio falou aqui, silvícola. Se nós pegarmos o Código Civil de 16, quando tratava da capacidade civil das pessoas, os silvícolas eram caracterizados como relativamente capazes, e não o índio. Não existia a figura do índio no Código Civil de Clovis Bevilacqua de 1916. Existia o silvícola. Quem é silvícola? Qualquer um, aquele que vive na selva. A partir do momento que ele passa a integrar a sociedade, ele deixa de ser silvícola e ele passa a ser absolutamente capaz. O silvícola é silvícola e pode deixar de sê-lo. O indígena nasce índio e vai morrer índio, é uma questão étnica cultural dele. Quando eu coloco a capacidade civil na figura do silvícola, que ele pode deixar de ser, nós temos a teoria integracionista, ou seja, ele é tutelado na medida da sua integração. Uma vez integrado o cidadão brasileiro, inexiste a figura da tutela. O que acontece com o Código Civil de 2002,
que veio em substituição ao Código Civil de 16. Na capacidade civil das pessoas, exclui-se a figura do silvícola e abre-se um parágrafo único para dizer: a capacidade do indígena será regulamentada por legislação especial. Então, o índio sequer está no rol da capacidade civil no Código Civil de 2002. O que significa isso? Abandona-se a teoria integracionista, de que o índio, aos poucos, se integraria à comunhão social, mesmo continuando sendo indígena. E nós temos a nova teoria, que seria a teoria preservacionista. Vamos congelar aquela cultura, mantê-los lá naquelas áreas demarcadas, vivendo da caça e da pesca, literalmente um congelamento cultural. Então, seria esse a questão sociedade, ou quem criou, né, a criação desse Código Civil, insere, porque você ocupando terras brasileiras com uma população como essa, você está fazendo inserção, mas expele de todo o resto. Você acaba fazendo com que eles fiquem fora do desenvolvimento, do acesso à educação e a todos esses processos. Vou fazer essa pergunta para o Júlio. Júlio, hoje, você é produtor rural. Nós temos uma série de indígenas em várias partes do Brasil ocupando terras e não produzindo nada. E esse é um problema, porque deveria produzir pelo menos para se sustentar. Hoje, inclusive, é um dia, eu não paro de receber mensagem, estou checando aqui, hoje é um dia nacional do pedágio. Todo lugar que tem indígena estão cobrando pedágio para se passar pelas áreas, por rodovias, por estradas, neste momento. É impossível pensar, Júlio, eu gostaria da sua opinião também, da Luana, é impossível pensar que o índio possa ser sustentável? De repente, usar um pouco dessa terra que ele está ocupando para ter o próprio alimento, não viver apenas de caça e pesca, que é isso que está determinado? Não tenha dúvidas. Eu inclusive, estou sendo até batendo no MS aqui, porque eu tenho, meu sogro é produtor rural em Campos de Júlio, e você vê lá um monte de índio produtor rural, eles têm colheitadeira, eles plantam, né? Eles têm a renda deles, vivem uma vida boa, têm caminhonete, né? Participam. É o que a Luana falou, o problema não é a terra, né? A gente tem um órgão aí que nem a FUNAI, que ela foi criada para dar assistência para o indígena, e a gente viu agora, inclusive, né, quem pediu a exoneração do presidente da FUNAI foi a própria Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a representatividade do produtor rural, né? E eles, por incrível que pareça, em defesa do próprio índio, porque eles pegaram uma estatística anterior à condução do atual presidente da FUNAI e a de 2017 e chegaram à conclusão que mortalidade de criança indígena piorou, a saúde piorou, os conflitos aumentaram, né? E a próprio produtor rural, né, mostrando uma coerência, foi lá a pedido e onde foi exonerado. Mas eu posso te afirmar que eu conheço índio no Mato Grosso, né, que produz, tem colheitadeira, tem caminhonete, o filho faz universidade, né, e o grande problema é essas forças obscuras que precisam, né, da vitimização do índio, do conflito, para defender, no fundo, os verdadeiros interesses dele, que a Luana sabe bem como que funciona o mecanismo aí. Júlio, Luana, nós temos várias perguntas vindo para a gente do país. A gente vai ler uma agora na tela, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, está aí a opinião do Benedito de Figueiredo. Ele diz o seguinte: quero saber da advogada Luana como ela vê a atuação do Poder Judiciário nas decisões dos direitos dos indígenas e nas questões dos direitos de minorias. Luana, por favor. Bom, eu acompanhei agora recentemente a votação do Supremo na discussão da constitucionalidade do decreto que regulamenta o processo demarcatório na questão dos quilombola, que foi em fevereiro essa votação. E me chamou muita atenção o posicionamento de um dos ministros, que ele disse o seguinte, que a função primordial do Supremo é desenvolver uma atividade contramajoritária, ou seja, contra as maiorias. O Poder Judiciário tem que ser contramajoritário para atender os interesses e direitos das minorias, ainda que para isso tenha que se desfazer ou abrir mão ou desconsiderar direitos da maioria. Esse pronunciamento, existe inclusive o princípio da atuação contramajoritária dos poderes. Eu entendo como algo absolutamente incompatível com o Estado democrático de direito e fruto de correntes e de linhas ideológicas de esquerda.
Na questão indígena, nós temos o Poder Judiciário, falando especificamente do Supremo, Carmen Lúcia, suspendendo as liminares de reintegração de posse, como mencionou aqui o Júlio e o Dr. Rodinei, na questão de Carapó, sob o argumento de que vou suspender, porque os índios garantiram que vão resistir e não vão cumprir decisão judicial, então, para preservar tanto os índios quanto os produtores e todos os demais cidadãos, em nome da ordem pública, eu suspendo a reintegração de posse. Para mim, esse entendimento do Poder Judiciário, ele me causa nada mais do que insegurança e um sentimento de impotência, que com esse histórico, esses anos todos que convivo com a questão indígena, não só dentro da minha casa, mas na questão da atividade profissional, é o pior sentimento enfrentado por qualquer cidadão, é o da impotência. Estou dentro da lei, faço tudo da forma como deve ser, tenho boas interpretações, questões doutrinárias e um poder judiciário que, nesse caso específico, nos deixa à mercê de interpretações ideológicas. Por outro lado, tivemos o Marco Temporal de 88, a proibição de ampliação, que são outros aspectos do Poder Judiciário que vêm ao encontro dos nossos direitos. Como eu havia dito aqui, é garantido aos índios o direito das terras nas quais eles estão. Esse seria o Marco Temporal de 88, fixado pelo nosso Poder Judiciário. Então, temos um Poder Judiciário... E aplicado no caso da Raposa do Sol. Nasce da Raposa Serra do Sol e é uma diretriz aí para os demais casos. Então, nós temos duas situações. O mérito, se a terra é ou não é indígena, onde nós temos o Marco Temporal, um momento do Poder Judiciário favorável aos produtores rurais, isso não significa desfavorável aos indígenas, mas desconstruindo as teses orquestradas e manipuladas pela FUNAI. E, de outro lado, a questão das invasões, onde aí nós somos massacrados de forma absoluta pela esfera máxima do Poder Judiciário. Tá certo. Olha, nós já estamos com o tempo no limite. Eu vou pedir agora para vocês, porque é importante construir, né? Porque essa é uma situação que produtores rurais em várias partes do país vivem, que famílias vivem, e pessoas que não têm nada a ver com a produção rural também, mas que indiretamente vivem também da produção rural e são afetadas no seu rendimento financeiro, na sua tranquilidade, entre outros fatores. O que pode ser feito hoje, no entendimento de vocês, para se construir uma resposta mais lógica nessa relação com os indígenas no Brasil? Vou começar aqui pelo Júlio, por favor. Sim, eu, em particular, que nem eu já falei para a Luana, eu acho que a gente não tem nenhuma luz no fim do túnel, porque a gente tem, como eu disse, 11 ministros que legislam, né, no país. Hoje eles legislam e a gente chega ao final, não tem como, sempre vai acabar lá. E agora tem esse caso que está na mão deles, que é do marco temporal, na questão indígena, que eu não sei nem se é bom logo eles pautarem, né, e a gente não sabe o resultado disso, mas eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir melhorar isso aí é no voto. Tem que pegar a gente, né, o cara que é alinhado, o cara que é comprometido com a nossa classe, gente limpa, né? Então, eu acho que o primeiro passo, isso é para todo produtor do país. A gente teve uma situação aqui de uma lei ambiental, no qual a hora que eu me atentei, eu falei, vou ligar para um deputado. Eu peguei a lista de deputado, peguei a lista de deputado estadual, de federal, falei, meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo? A gente não tem um cara junto com a gente, não tem um cara alinhado. Muitas vezes não é culpa do próprio deputado, que tem gente boa aí. Não tenha dúvida que tem gente boa. Só que a culpa muitas vezes é nossa, porque a gente deixa, hora que precisa, quer correr. Então, na minha opinião, não tem esperança nenhuma com o STF, a gente tem que procurar no voto, pegar pessoas que são alinhadas com a classe, que verdadeiramente são comprometidas, e dentro disso aí a gente tentar fazer um verdadeiro representante, né, dentro de uma Assembleia, dentro de uma Câmara Federal, dentro do Senado. Para mim, hoje, a única esperança é essa. Então, tá aí a minha opinião, espero que o produtor rural, né, tome essa linha aí, que na hora da precisão que a gente vê o abandono. Luana, por favor. Depois que os brasileiros votarem certo e mudarem o contexto da realidade dos nossos políticos, o que nós precisamos, já pensando em projeto de governo, é desconstruir o eles e o nós. E isso nós precisamos plantar
no seio dos produtores rurais e no seio das comunidades indígenas. Não podemos mais sermos eles e nós. Precisamos ser nós, indígenas e produtores, apontando o dedo para o verdadeiro culpado, que é o poder público, principalmente o poder público federal, com políticas públicas que vão do nada para lugar nenhum e todos colhem resultados negativos. Luana, Júlio, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Conversamos então com Luana Ruiz, ela que é advogada e faz parte da Comissão de Assuntos Agrários da OAB em Mato Grosso do Sul, e o Júlio Nunes, representando a classe produtora. Muito obrigada pela vinda de vocês e obrigada a todos também de casa que participaram do programa.